O Nordeste é a região mais castigada pela escassez de água, causada pela estiagem e por falta de políticas públicas voltadas para o povo sertanejo. Seu clima é de semiárido, caracterizado pelo baixo volume de chuvas. Nesta mesma região, existe um verdadeiro oásis, localizado na região oeste da Bahia. Na região, existem inúmeras veredas e mais de 30 rios que formam as 3 bacias hidrográficas dos rios Carinhanha, Corrente e Grande, que desaguam no Rio São Francisco, tornando assim esta área na mais rica em águas de todo o Nordeste. Toda essa riqueza é graças aos 2 aquíferos existentes na região, o Urucuia e o Bambuí, que alimentam inúmeras veredas, riachos e rios que formam as 3 bacias hidrográficas do oeste baiano. Aquífero é toda a formação geológica formada por rochas porosas e permeáveis que tem a capacidade de armazenar água subterrânea. O aquífero Bambuí. Essa formação se formou nos primórdios da história da Terra e tem basicamente 1 bilhão a 800 milhões de anos. Ou seja, nas galerias subterrâneas desse calcário é que existe o aquífero, que está armazenado o aquífero Bambuí, em áreas muito profundas. O Bambuí está localizado nos estados de Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Goiás, com uma área de mais de 360 mil quilômetros quadrados. Toda a área do aquífero Bambuí já foi há milhões de anos fundo de mar. Por isso, as rochas que formam o aquífero contêm sal e suas águas são salobras. Os afloramentos do aquífero Bambuí ocorrem no oeste da Bahia, em área de caatinga ou mata seca, como é chamada na região. Em toda a área do Bambuí, existem inúmeras cavernas, por exemplo, na região de Correntina, principalmente no Vale do Rio do Meio. A mais famosa gruta do Bambuí é da Igreja de Bom Jesus da Lapa, à margem do Rio São Francisco. As águas do Bambuí nascem em forma de olhos d'água, aos pés dos morros. Por exemplo, os últimos afluentes do Rio Arrojado, o córrego da Ponta d'Água, que divide os municípios de Correntina e Jaborandi, e o córrego da Lapinha, localizado no município de Jaborandi. O aquífero Urucuia, nome herdado do rio Urucuia, em referência ao local onde foi descoberto o aquífero. A palavra Urucuia é de origem tupi-guarani e significa água vermelha ou rio vermelho. O aquífero Urucuia é uma formação sedimentar eólica e fluvial. Toda a área do Urucuia já foi, há milhões de anos, um grande deserto com alguns rios. A água é armazenada no aquífero entre os grãos de areia. A idade do Urucuia é mais de 140 milhões de anos. O aquífero está localizado nos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins, Piauí e Maranhão, com uma área de mais de 140 mil quilômetros quadrados, sendo que 80% do aquífero estão na região oeste da Bahia. Os afloramentos do aquífero Urucuia ocorrem no oeste da Bahia, em área de transição dos Gerais para a Caatinga. O Urucuia é o 2º maior aquífero do Brasil, ficando atrás somente do aquífero Guarani, o maior reservatório subterrâneo do mundo. O Urucuia fornece água para as 3 importantes bacias hidrográficas do Brasil, sendo ela dos rios Tocantins, Parnaíba e São Francisco. Nasce na cidade de Itaberaí. Esse rio ele tem o nome de Uru, né? O primeiro nome dele é Rio Uru. Até unir vários outros rios, como o Rio das Almas, Rio Maranhão, Tocantinzinho, e se transformar então no Rio Tocantins. O Rio Tocantins tem os seus principais afluentes à margem direita, que vai do Rio Corrente, que nasce no município de Sítio de Abadia, no estado de Goiás, até a região do Parque Estadual do Jalapão, no estado de Tocantins. Tem suas nascentes localizadas na área do Urucuia, exatamente no pé da Serra Geral. Um exemplo é o Rio Quente, que divide os municípios de Guarani de Goiás e Posse.
O rio Parnaíba, ele nasce no Jalapão, na Chapada das Mangabeiras. Ou seja, o Jalapão, para quem não sabe, é uma formação geológica caracterizada por arenitos da formação Urucuia, que abrange grande parte do Tocantins, incluindo a Chapada das Mangabeiras. Nascente do Rio São Francisco se situa basicamente na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Esse rio corre em direção ao norte do Brasil. Outros rios, desde Carinhanha, Rio Correntina, Rio Arrojado, Rio Pratudão, Rio Formoso, até chegar no último dos grandes rios que o alimentam pela margem esquerda, que é o Rio Grande, que já passa pelo município de Barreiras. Todos esses rios nascem no sopé do Espigão Mestre, que é uma serra que separa o estado de Goiás, de Minas Gerais e da Bahia, e também o estado do Tocantins desses outros estados. Então, no sopé, a formação geológica que caracteriza essas áreas é a formação Urucuia, que abriga um grande aquífero chamado Urucuia. E é esse aquífero que é responsável pela formação desses rios, que por sua vez são responsáveis pela perenização do São Francisco. Os primeiros seres humanos a habitarem e desfrutarem das águas do Chapadão do Urucuia foram os povos indígenas, que povoaram a região há mais de 11 mil anos, onde constituíram várias aldeias nas margens dos rios da região e viviam da pesca, da caça e da coleta de frutos. Também foram desenvolvendo, ao longo dos milênios, uma cultura própria, tendo como elementos principais o cerrado, a caatinga e a água. Uma dessas antigas aldeias está localizada na margem do Rio do Meio, no sítio arqueológico do Val, município de Santa Maria da Vitória. Ali deixaram gravadas no paredão de calcário, o qual servia de abrigo, várias pinturas rupestres, algumas com idade de 9 mil anos, representando os rituais religiosos, as caças e o cotidiano da aldeia. Os quilombolas foram os segundos a habitarem a região oeste da Bahia, a partir dos séculos 17 e 18, onde criaram vários quilombos, fugindo da escravidão das fazendas de cana-de-açúcar, do litoral e dos garimpos de diamante na Chapada Diamantina. A maior concentração dos quilombos está na região de Bom Jesus da Lapa, nas margens do Rio São Francisco. Os povos indígenas e os quilombolas que habitaram a região viveram em total harmonia com a mãe natureza, mas o cenário mudou radicalmente a partir do século XVIII, quando várias aldeias e quilombos e suas populações foram massacradas, tingidas assim de sangue as águas cristalinas do Urucuia pela crueldade e ganância dos bandeirantes que começaram uma corrida pelo sertão adentro em busca de ouro, diamantes e escravos indígenas e negros. Percorrendo os rios do oeste da Bahia, os bandeirantes encontraram o que tanto queriam em um rio que recebeu, devido à grande quantidade de ouro que eles encontraram, o nome de Rio Rico, que posteriormente passou a ser chamado de Rio das Éguas, e mais recentemente de Rio Correntina. A notícia da abundância de ouro correu por toda a Bahia, atraindo assim muitos garimpeiros. Daí surgiu o povoado à margem do Rio Rico, que deu origem à atual cidade de Correntina. O Rio Rico teve até mesmo o seu curso desviado para um canal feito próximo ao rio pelos bandeirantes, para que pudessem extrair ouro do leito do rio. Junto com o ciclo do ouro, veio a criação de gado na região do oeste da Bahia. O gado se alimentava das pastagens naturais de Gerais. A porta de entrada dos rebanhos bovinos foi o Rio São Francisco e seus afluentes, o Grande, o Corrente e o Carinhanha. Na foz desses rios foram se constituindo os antigos currais, que posteriormente viraram os primeiros povoados de Barra e Carinhanha, na região conhecida como Além do São Francisco, um dos povoados que mais prosperou economicamente, e foi justamente o que deu a origem à cidade de Barra, por causa da sua localização estratégica no encontro dos rios Grande com o São Francisco.
O aquífero Urucuia, no oeste da Bahia, só ocorre em área do Cerrado ou Gerais, como é conhecido na região. O bioma Cerrado é um dos mais antigos do mundo. Sua idade é de 65 milhões de anos. O bioma Cerrado ocupa uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do território do Brasil. A flora do Cerrado tem mais de 12 mil espécies vegetais, sendo 45% endêmicas, ou seja, só ocorrem no Cerrado. O Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, pois a vegetação dos Gerais não prioriza o crescimento do tronco, e sim das raízes, para poder alcançar águas subterrâneas. A fauna do Cerrado é muito rica, tem mais de 1.500 espécies de animais, entre mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios e insetos. Mas a fauna do Cerrado está sendo dizimada pela ocupação irresponsável, principalmente pelo desmatamento de grandes áreas pelo agronegócio, além da caça, do tráfico de animais e das rodovias que cortam o Cerrado. As águas do aquífero Urucuia escolheram uma das paisagens mais surpreendentes do planeta Terra para nascer, as veredas. Vereda é um tipo de formação vegetal que ocorre exclusivamente no bioma Cerrado, que é encontrado na região centro-oeste, estado do Tocantins e em partes dos estados da Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Piauí. O nome vereda significa caminho, pois antes de se construir as estradas pelo sertão afora, as pessoas se deslocavam usando o caminho natural que separa a vegetação dos Gerais da vereda. Na região oeste da Bahia, além de vereda, também é conhecida como cabeceira ou galho. Entre um sonho e outro, vejo veredas do Rio das Éguas, do Rio Arrojado e de outros rios mais. Solenes, magníficos, aos buritis, se veem de longe, tingindo o horizonte, de um verde mais verde, belos, altivos, aparentemente em vigília, na defesa do rio e do cerrado que o cinge. E não há, aprendiz nesse ofício, melhor parceiro nessa aliança ecológica. Em meio a sonhos e também de olhos abertos, as veredas são inconfundíveis. Poucas são as paisagens, de fisionomia tão majestosa e de tamanha fidalguia, tal como o buriti em seu habitat, nas glamurosas veredas, hospedeiros cativos em minhas retinas. Os buritis, além de graciosos, deslumbrantes para a contemplação, são generosos, parteiros de água, de rios e de vida. É justamente nas veredas onde se encontra o buriti, símbolo da riqueza das águas dos Gerais, pois o buriti só nasce onde tem muita água, seja nas veredas ou matas ciliares dos rios dos Gerais. A palavra buriti é de origem indígena e seu significado é árvore da vida. Já o nome científico é Mauritia flexuosa. O buriti é considerado a mais abundante das palmeiras nativas do Brasil. Também é a mais alta das palmeiras do país, podendo medir mais de 25 metros de altura. Porém, seu crescimento é muito lento. Por ano, o buriti só dá 3 folhas, tendo a forma de leque. As flores do buriti são de coloração amarelada, em longos cachos de até 3 metros de comprimento. Produz os frutos nos meses de outubro até março. O fruto do buriti é coberto por escamas de cor castanho avermelhado. Já a polpa é de cor amarelo-ouro. Os frutos do buriti são disputados pela fauna dos Gerais, principalmente pelas araras. O buriti faz jus ao seu nome de árvore da vida, pois ele realmente faz parte da vida do povo dos Gerais. Tem uma grande utilidade e versatilidade, herança dos povos indígenas que habitavam Gerais. O buriti é usado na alimentação, na construção das casas, na medicina e no artesanato. O fruto do buriti é uma rica fonte de alimentação para o povo geraizeiro, pois contém as vitaminas A, B e C, além de possuir cálcio, ferro e proteínas.
O fruto do buriti pode ser consumido in natura ou na forma de bolo, onde é rapada a polpa e se faz o bolo. Com o bolo de buriti se fazem suco, doce, licor, vitamina e mais recentemente passou a ser usado para sorvetes e picolé. Da polpa do fruto do buriti extrai-se o óleo que é usado na produção de sabão. O óleo de buriti também é usado na medicina. O povo geraizeiro já sabe há muito tempo da importância do buriti na medicina popular. Só agora os cientistas estão descobrindo os benefícios do buriti, que o óleo do buriti é um protetor solar natural. Além disso, o fruto do buriti é composto por substâncias responsáveis na redução do risco de câncer e que ajudam a proteger o coração e os pulmões. Os ranchos e as casas típicas dos Gerais são cobertas com as palhas do buriti. Também pode ser usado o tronco para fazer a estrutura do telhado. Os braços do buriti são matéria-prima para muitos artesãos e artesãs da região dos Gerais. Os braços do buriti são matéria-prima para o artesão Ednei, morador do povoado de Aparecida do Oeste, no município de Correntina, onde ele produz móveis e artesanatos. Eu faço cama, faço beliche, faço estante, faço mesa para cozinha, faço decoração completa de quarto. E o artesanato eu trabalho, faço engenho, faço carro de boi, faço roda, faço maquete. Esses trabalhos, assim, brinquedo para criança. Os braços do buriti são tirados nas veredas para a produção de móveis e artesanatos e só servem se forem secos, como explica o artesão Ednei. Porque o seco, ele já dá o acabamento naquelas manchas, fica manchado, ele já vem a cor natural mesmo, né? Os móveis feitos pelo artesão Ednei já foram vendidos para todas as partes do Brasil. Brasília, Goiânia, São Paulo, Salvador, para todo lugar a pessoa me liga, eu encomendo e eu faço. O senhor Adrião é morador da comunidade de Santo Antônio das Pedrinhas, município de Correntina. Com os braços do buriti, ele faz o instrumento musical que recebe o nome de rabeca de buriti. Eu inventei fazer a rebeca. O material que eu peguei para fazer essas rebequinhas aqui, braço de buriti, a cabeça dela feita de pau, cerne de cedro e as orelhas também de cedro, tá entendendo? Agora o arco é pau de São João, aquele pauzinho de São João. E o trem de correr na corda aqui é sedem de animal e as cordas é de aço mesmo, corda de violão e de viola. E encerado o sedem de breu. A maioria dos materiais necessários para fazer as rabecas é tirada na vereda do Rio Santo Antônio e nos Gerais. Com muita simplicidade, o senhor Adrião explica como é feita a rabeca. Eu corto isso aqui tudo certinho aqui, como você está vendo, cortado nesse facãozinho. Para modocar ele, eu tenho que pegar uma faca e vou enfiando a faca e cortando e tirando o bagaço de dentro desses pedaços, olha. Tiro tudinho, fica limpinho. Às vezes que eu ainda boto até brasa de fogo. E ele vai ardendo ali, e agora eu derrubo para lá. O senhor Adrião conta que começou a fazer as rabecas de buriti quando tinha 16 anos. Aprendeu a fazer e a tocar sozinho. Aprendi a tocar só a rebeca mesmo de braço de buriti. Quando eu fiz a primeira, eu era rapaz de 13 para cá, de 15 anos para 16. Fiz de braço de buriti somente para divertir. Não sei tocar e cantar, e nem também tocando e conversando não dá. Só soprando, hein, gente, de volta aqui. Seu Adrião!
Das novas folhas do buriti se tira a seda, chamada de imbé, usada pela artesã Raimunda, moradora da comunidade de Brejo Soares, no município de Correntina, para a confecção de chapéus, bolsas e bijuterias. Porque tem o pé de buriti, aí tem o oi, aí daquele oi você corta aquele oi, tira as paias dele, aí você pega a faca e bota a paia assim no dedo, aí você puxa, o imbé sai. A artesã Raimunda conta que do buriti tira a palha para fazer esteira, com a casca do braço faz balaios e com o imbé faz chapéus. Ele da paia é mais a esteira, aí o braço faz o balaio e o imbé faz o chapéu. Para a confecção de chapéus, bonés, bolsas e bijuterias, passaram a ser usados mais recentemente, além do imbé e capim dourado, fitas coloridas e embalagens plásticas, ficando ainda mais bonitos. Os braços do buriti também são usados para fazer balsas para atravessar a produção agrícola de uma margem à outra do rio Arrojado, como conta Mirim, morador da comunidade de Couro de Porco, município de Correntina. Eu faço essa balsa de buriti com 4 metros de comprimento por 2 metros, por 1 metro e 1,20 m de largura, 1,40 m por aí. A cultura do povo geraizeiro do oeste da Bahia desenvolveu uma forte relação com as águas do Urucuia. Sem água não tem cultura nesse oeste baiano. Tudo o que nos leva a preservar, a nos sentir pertencente à bacia do Rio Corrente está ligado às nossas águas, às nossas veredas, aos nossos gerais, à nossa vegetação. O rio é o que embala a ligação do homem com a terra, com a plantação, com o jeito de viver, com o jeito de pensar. O nosso jeito de viver, acima de tudo, ribeirinho. Em todos os campos das artes se vê forte ligação com as águas do Urucuia. No campo da literatura se destacam, sem dúvida, 2 romancistas, o mineiro João Guimarães Rosa e o baiano Osório Alves de Castro. A área do aquífero Urucuia foi fonte de inspiração para João Guimarães Rosa escrever em 1956 uma das mais belas obras literárias brasileiras dos últimos tempos, o romance Grande Sertão Veredas, e outro foi Osório Alves de Castro. Osório Alves de Castro nasceu em Santa Maria em 17 de abril de 1901. Ele se dedicava a várias atividades, né, políticas, e viajou bastante pelo São Francisco, né, como espécie de barqueiro. E ele, como conselheiro municipal, o equivalente a vereador, ele expressava suas ideias mais de esquerda, mais progressistas, o que fez com que ele fosse perseguido pelos coronéis da época, principalmente pelo coronel Clemente. Osório publicou 3 romances, sendo eles Porto Calendário, Maria Fecha a Porta pra o Boi Não Te Pegar e Baiano Tietê. Dos 3 livros de Osório, o que mais se destacou foi Porto Calendário, contemplado com o Prêmio Jabuti em 1962. Os romances de Osório têm como atores principais os rios Corrente e São Francisco e sua gente. O Rio Corrente era o ambiente, o cenário maior do livro de Osório, principalmente, claro, do Porto Calendário. O segundo romance de Osório, Maria Fecha a Porta, para o Boi Não Te Pegar, ele tem como cenário muito mais o São Francisco do que o Corrente, entendeu? Então a ligação dele com a cultura são franciscana é muito profunda. O talento de Osório foi reconhecido por um dos maiores romancistas brasileiros, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa leu, lá nos anos 50, um artigo de Osório falando da cultura do Vale do São Francisco. E Guimarães Rosa teve também acesso aos originais do Porto Calendário, antes de se tornar livro. E a partir disso, o grande Guimarães Rosa passou a nutrir por Osório uma admiração extraordinária, né? E enviou várias cartas para Osório, né, de estímulo, de incentivo,
e de admiração. Osório Alves de Castro faleceu em 9 de dezembro de 1978 na cidade de São Paulo. Seu último desejo, que seu corpo fosse cremado e as suas cinzas lançadas ao Rio Corrente, o que aconteceu em setembro de 1982. Aqui em Santa Maria, classe média e classe alta, dos pobres nós não vamos cobrar nada. Não queria nem saber de Osório, assim como não queria saber de Clodomir Moraes, que era comunista. Entendeu? Então Osório, ele ficou praticamente impedido até de voltar a Santa Maria, porque se ele voltasse aqui como comunista, ele ia ficar totalmente isolado, ninguém ia querer saber de contato com Osório. Entendeu? Então, a maneira que ele encontrou de voltar a Santa Maria foi através das suas cinzas, né, que ele pediu para que o corpo dele fosse cremado, certo? E essas cinzas fossem jogadas ao Rio Corrente. Uma entidade que vem heroicamente lutando para preservar a memória de Osório Alves de Castro, mestre Francisco Guarani e tantas outras personalidades da cultura da bacia do Rio Corrente é a Casa da Cultura Antônio Lisboa de Moraes, Biblioteca Campesina, localizada na cidade de Santa Maria da Vitória. E numa reunião na minha casa, Moraes deixou 3, 4 livros com a gente, numa reunião que tinha umas 20 pessoas, deixando bem claro que aquele livro ele não estava dando, não era para mim, nem para fulano, nem ciclano. Aquilo era para o povo. Aí foi a senha, né, dizendo, não, isso aqui é para uma biblioteca. Aí fomos à luta, criamos a Biblioteca Campesina, num espaço, né, de 2 metros por 1, 3 caixotinhos de maçã, como estantes, né? E isso foi em 15 de fevereiro de 1980. Se destacam sem dúvidas as pinturas de Jurandir Assis. Jurandir, o aluno de Rosa Magalhães, santamariense que virou pintor conhecido internacionalmente, que nasce aqui nessa cidade e vai embora ainda muito cedo, levado pelas mãos generosas de Rosa Magalhães, para representar a cultura santamariense a partir de sua arte. As obras de Jurandir Assis têm uma forte ligação com o Rio Corrente e com sua gente. Olha, é impossível olhar um quadro como esse aqui, As Carrancas do São Francisco, e não ser remetido para a nossa região, para nossas águas, para nosso cerrado, para a nossa forma de viver e de ser, né, baiano da bacia do Rio Corrente. Então a obra de Jurandir é o reflexo disso, do que é a ligação do homem com a água, com a terra, com seu rio, com o velho Chico, com suas cantigas, suas tradições culturais. As águas que descem do Chapadão do Urucuia são fontes de inspiração para vários compositores da região. E um deles é o compositor e músico Vavá Cunha. Toda a natureza nos dá muita inspiração. E comigo principalmente por isso, que eu nasci na beira do rio. É uma ligação muito forte com o rio, eu tenho. Então as minhas músicas, quase todas, têm alguma coisa sobre água, sobre o rio, sobre a natureza. Uma das composições de Vavá Cunha faz parte do CD em homenagem ao Rio São Francisco. Vavá faz uma participação com o músico Geraldo Azevedo. Saudade do Vapor, né, que foi gravado por Geraldo Azevedo, com a minha participação, em um CD justamente em homenagem ao Rio São Francisco, intitulado Salve São Francisco. Zé Geraldo, da cidade da Barra, começou a fazer escultura de barro aos 11 anos e hoje é um dos mais famosos escultores da região oeste da Bahia. A matéria-prima usada para fazer as esculturas é o barro. O barro para fazer a modelagem, tem a tabatinga, que é do barro também, e o toar, para as pinturas. Então, o barro é tirado aqui mesmo da região, perto do rio. Não é mesmo do rio, é perto do rio, da margem do rio, das lagoas. José Geraldo faz uma declaração de amor ao Rio São Francisco. São Francisco é o que nos dá o sustento, né? Nós vivemos deste rio. Sem esse rio não tem vida. Não se pode falar das águas do Urucuia e do Rio São Francisco sem falar das carrancas, também conhecida como figura ou figura de proa. Um dos maiores carranqueiros da história da bacia do Rio São Francisco foi o mestre Guarani.
Seu nome era Francisco Biquiba de La Fuente Guarani. Nasceu na cidade de Santa Maria da Vitória em 2 de abril de 1882. Mestre Guarani herdou do pai a arte de entalhar carrancas e de construir barcas. Um fato interessante é que mesmo ele sendo o mais famoso carranqueiro do Velho Chico, não assinava suas carrancas. Somente a partir da década de 60 foi que ele começou a assinar com o nome de Francisco Guarani. Devido à sua idade avançada, ele deixou de fazer carrancas aos 97 anos. Mestre Guarani faleceu aos 103 anos na cidade de Santa Maria da Vitória em 5 de maio de 1985. O carranqueiro João Souza aprendeu com o mestre Guarani a fazer carrancas quando tinha 25 anos. Tivemos a coragem e a curiosidade de a gente aprender. E o pessoal gostaram do trabalho, como ele já estava no fim da vida, gostam até hoje porque nós ficamos no lugar dele, para não morrer a cultura de Santa Maria. As carrancas eram usadas na proa das embarcações, tornando-se assim o maior símbolo da navegação do Rio São Francisco e seus principais afluentes, sendo o corrente um deles. Muitas delas tinha a carranca na frente, que essa carranca representa o símbolo do bicho da água. Porque tem muitas pessoas que têm medo de bicho de água, ou nego d'água, ou outros mais, que vendo uma carranca na frente de uma barca, a sombra da carranca, e se a carranca assim, muitos animais espantam da carranca. É por isso que ela tem o nome de chama espanta espírito, né? Para entalhar as carrancas, usa-se basicamente 2 tipos de madeiras nativas da Caatinga, o cedro e a umburana. A maior dificuldade dos carranqueiros da bacia do Rio Corrente atualmente é conseguir a madeira para esculpir as carrancas, como conta João Souza, que só trabalha com madeira morta. E a madeira está ficando difícil. Eu mesmo, se eu estiver numa terra, eu mesmo vou derrubar para fazer uma carranca. Ele lá em pé, para mim, vale mais do que uma carranca. Porque dá sombra, ele ajuda as matas, ajuda a chover para poder a água desse rio. Os carranqueiros já não fazem carrancas para serem usadas nas embarcações, devido à decadência da navegação e até mesmo por causa da morte agonizante do Rio São Francisco e dos seus principais afluentes. Hoje as carrancas viraram objetos de decoração. Como não tem embarcação mais no rio, que o rio está dentro defasado, levaram as carrancas agora para as casas, residências, chácaras. Por muito tempo, as águas que descem do Chapadão do Urucuia e formam os rios Corrente e o Grande, que desaguam no Rio São Francisco, foram as únicas vias de acesso para os moradores da região oeste da Bahia, que se deslocavam através dos barcos, canoas, lanchas e principalmente dos vapores. E um desses vapores era o Benjamin Guimarães, fazendo o transporte de passageiros e mercadorias das cidades de Juazeiro, na Bahia, até Pirapora, em Minas Gerais, onde os passageiros pegavam o trem para a cidade de São Paulo ou para a região sudeste do Brasil. E esse era o principal meio de transporte para nós. Era através do vapor que tudo chegava a Santa Maria e era levado. Quando o vapor apitava, avisando que se aproximava da cidade, era uma verdadeira festa e a população corria para o porto. Isso aí para nós era a maior festa, né? O vapor apitava, primeira vez, todo mundo corria para tomar banho, vestir uma roupinha legal e tal, entendeu? Aí quando o vapor apontava ali na curva, né, do rio, aqui na Sambaíba, aí a gente já estava praticamente todo mundo ali no cais, entendeu? Todos aguardando, né, a chegada dos parentes, amigos, etc. Era, sem nenhum exagero, um dos dias mais importantes para o povo. Santa Maria era a chegada do vapor. No início da década de 80, o vapor Benjamin Guimarães deixou de navegar de Juazeiro a Pirapora, deixando assim muita saudade nos ribeirinhos que contemplavam o vapor descendo e subindo o Velho Chico. E o vapor sempre esteve presente, né, na minha infância. E quando ele apitava de longe, a gente corria para a beira do rio. Como eu fiz uma música que fala, né, Saudade do Vapor, que fala nisso. Hoje não existem mais aquelas viagens que a gente fazia muito tempo atrás.
pendurada em um vapor, olhando as paisagens, esperando a tarde pra ver o sol se pôr. Me lembro de você que viajava, indo de férias para o interior, rever alguns parentes e amigos e tudo aquilo que por lá ficou. Em cada porto uma multidão, em cada rosto a expressão de tristeza e de alegria. Muitos sorrindo quando alguém chegava, outros chorando quando alguém partia. Chegando em Juazeiro, apertava o coração quando o apito anunciava o final da excursão. E a gente voltava pra casa trazendo no peito a saudade de alguém. Entre beijos, sorrisos e abraços, despedia dizendo até o ano que vem. Hoje, o Benjamin Guimarães só faz passeios turísticos aos domingos na cidade de Pirapora. O Rio do Meio é de uma beleza única, com seus paredões de calcário entre os municípios de Correntina e Santa Maria da Vitória, sendo que alguns chegam a mais de 40 metros de altura, com a vegetação de caatinga que contrasta com o verde da mata ciliar, deixando ainda mais bela a paisagem. Outro encanto do Rio do Meio são as rodas d'água, que são usadas para irrigar as plantações da agricultura familiar. Uma dessas rodas d'água é justamente do senhor Olavo, morador da comunidade de Lapinha, localizada no município de Santa Maria da Vitória. Ele tem uma pequena propriedade à margem do Rio do Meio, onde ele produz o ano todo os seguintes alimentos: milho, feijão, arroz, verduras e hortaliças. Tudo irrigado através da roda d'água. Com muita simplicidade, o senhor Olavo explica como é feita e como funciona a roda d'água. Primeiramente tem que ficar os morão, os esteios, né, dentro d'água. Depois faz o amarramento. Segundo, põe o eixo, que é tratado de eixo. Põe os braços. Depois dos braços vem os remos, que é aquelas tábuas. Depois das tábuas vem as cachetas. Aí as cachetas joga dentro das bicas e da bica joga pro chão. Ou que seja rego, ou que seja encanação. Próximo a ela, tem mais duas rodas d'água, sendo uma de seu vizinho e outra de seu irmão, que foi herança do pai dele. É de compadre Afonso. A segunda é de Joaquim, meu irmão. A última é que é a minha. Na pequena propriedade do senhor Olavo, ele produz de tudo um pouco em 2 hectares, onde ele faz 3 plantios durante o ano todo, tudo irrigado através da roda d'água. O excedente da produção é vendido na própria comunidade e também na Feira Livre de Correntina aos sábados. Mas toda esta riqueza passou a correr sério risco nas últimas décadas, devido à destruição dos gerais no Chapadão do Urucuia, que teve início no final da década de 70, durante a ditadura militar, quando os governos militares, baseados na ideologia capitalista da Revolução Verde, deram incentivos fiscais para empresas de reflorestamento de eucalipto e pinho, as quais eram das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Foram criados os projetos de reflorestamento do Oeste da Bahia. O objetivo do projeto de reflorestamento era um plantio de eucalipto e pinho, destinados à produção de combustíveis, carvão vegetal, celulose e outras aplicações industriais. Segundo os governos federal e estadual e os defensores do projeto de reflorestamento, seria implantado em terras desocupadas. Mas, na realidade, as terras eram usadas por pequenos proprietários, poceiros e criadores de gado, que causou um violento processo de grilagem e gerou grande violência no campo em toda a região, com vários camponeses assassinados e outros ameaçados de morte. Que trouxe uma grilagem muito grande aqui para a região. Veio umas pessoas, uns empresários, a gente não conhecia empresa nessa época. Aí chegou um rapaz ali com um velho, com uma equipe, com um tratorzão com a lâmina, sabe? Floresta Minas, chamava Floresta Minas essa empresa. Chegou e desceu na beira do rio com a picada, onde enfiou a picada e não sabia, falava que a terra era deles. Com a papelada na mão e tal. Aí o tratorzão vem subindo. Aí os homens
barraram o trator. Rapaz, vocês vão fazendo com isso aí, vai para onde? Ninguém nem conhecia trator quase. Máquina de esteira, de lâmina, ninguém conhecia. Aí ele falou assim, não, essa terra aqui é nossa, nós vamos dividir aqui com vocês. Aí eles falaram, não, nós não aceitamos subir não. Os donos, os habitantes daqui, né? Os poceiros. Falou, nós não aceitamos subir não. Aí eles falaram assim, não aceita por quê? O cara bem armado, com o revólver na cintura. Falou, não, nós não aceitamos não. Pode levantar a máquina, a lâmina. Aí o cara deu na brava para não levantar, os meninos foram lá, pegaram um machado e umas foices e veio para cima, o outro já estava com a espingarda na mão. E chegou e eles já arrebararam as lâminas do trator e voltaram. Aí ficou, mas já tinha limpado. Aí tinha uns grileiros pelo meio da mesma região, falou assim, olha os meninos, tá bom de a gente pegar essas terras lá e vender. Aí em cima, aí uns falaram, nós não vendemos por dinheiro nenhum, vocês não vendem. Sou de um Silção que já morreu em ter matado esse cara. Iria gerar muitos empregos para a população local, mas na realidade a maioria dos trabalhadores eram de outros estados e de outros municípios da Bahia, e apenas uma parte era de Correntina, e os trabalhadores dos projetos de reflorestamento eram submetidos a trabalho escravo. A coisa que eu digo que era escravo por isso, porque não tinha alojamento suficiente para dormir, era de barraca de lona. A comida, um dia era boa, outro era ruim. Tem hora que eu trabalhava, eu conheci nós trabalhando lá, só com um pãozinho seco aí, até meio-dia, sabe? Plantando pinho, plantando eucalipto, esses trem aí. Então, era uma das piores coisas. Nos projetos de reflorestamento, também havia a exploração do trabalho infantil. Na verdade, as crianças trabalhavam era de graça, porque o pai sabia, e aí levava no sentido de trabalhar para produção e ganhar mais. Por exemplo, a gente pega 50 pés de pinho para plantar, né? Com as crianças, conforme as crianças, você planta dentro de, vamos dizer assim, se a gente levar 1 hora, com as crianças você planta dentro de 30 minutos. Porque cada um pega um pé ali, né? O projeto de reflorestamento foi financiado pelos bancos estatais, sendo que 60% dos recursos financeiros eram a fundo perdido, ou seja, as empresas de reflorestamento não precisavam pagar ao governo. E os outros 40% seriam pagos com a produção de eucalipto e pinho. Para não pagar nada ao governo, a maioria das empresas de reflorestamento abandonou os plantios de pinho e eucalipto. Ainda hoje é possível ver pela região muitos plantios abandonados de pinho em meio à vegetação dos Gerais. Aí, outra grilajona grande desse outro lado aí, ó. Aí fez um plantio grande de pinho aí, desse lado. Mas não zelava e nem nada, só quando parece que eles pegavam aquele dinheiro, sabe? Tinteava ali, enganava os caras, pagava ali alguns ali, e uns saía rico, aplicava em outros cantos, e a planta, que é a plantação de pinho, acabava igual tá aí. Não tem, só fez o deserto, abriu as terras, fez um deserto e deixou e sumiu. Causou um grande prejuízo para a região e só uma minoria que lucrou. Quem ganhou foi os empresários, os que sacou o dinheiro e deixou o deserto. Nós da região, nós perdemos. Por que nós perdemos? Perdemos as possibilidades, perdemos primeiramente as terras. Com crimes ambientais causados pelo projeto de reflorestamento, a partir da década de 90, centenas de nascentes e veredas começaram a secar numa velocidade assustadora, causando a diminuição drástica das águas em todos os rios da região oeste da Bahia. Por exemplo, a cabeceira do Capão do Modesto, afluente do rio Correntina, esta mesma cabeceira, que há pouco tempo era cheia de vida, agora é uma paisagem desoladora. Os buritis, símbolos da fartura de água, agora estão mortos por falta de água. Outro exemplo é o Riacho do Capão, que já foi um dos principais afluentes do rio Arrojado. O que era um riacho caudaloso, a partir da década de 90, suas águas começaram a diminuir, até que o riacho secou totalmente. Hoje, o Riacho do Capão se resume em pequenas gotas de água. Isso somente no período chuvoso, e a água do Riacho do Capão já não chega mais ao encontro do rio Arrojado. Apenas se vê areia em seu leito.
Na região oeste da Bahia, existem várias comunidades rurais que há pouco tempo eram ricas em água. Mas hoje estas mesmas comunidades só têm água através de cacimbas, cisternas, poço artesiano ou caminhões-pipa. Um exemplo é a comunidade de Barrinha, localizada no município de Correntina. Quando tinha água no córrego da Barrinha, a vida dos moradores da comunidade era de muita fartura, pois na comunidade se plantava de tudo. A água aí plantava arroz, plantava feijão. Causou a morte do córrego da Barrinha foi o desmatamento. Porque desmatou a cabeceira, que nem, inclusive nós temos prova disso, que lá a cabeceira foi desmatada. E nem só a cabeceira, que durante esse correio do córrego tem a cabeceira e tem mais nascente que faz parte também para poder ir filtrando a água, para ir, né, fortalecendo o córrego. Aí, então, o que o próprio homem mesmo que destruiu, né, o córrego. Agora, a vida dos moradores de Barrinha está muito difícil após a morte do córrego. É mais custosa, tanto para a gente como para a criação, que agora mesmo a gente vindo da roça ali reparando, rapaz, as criação passando sede porque agora tem que ser de tanque para criação. Para a gente é o carro-pipa, que nem se você acabou de vir no carro para trazer água para a gente. E muitas vezes não vem com 8 dias, vem com 15 dias, aí é difícil. E agora os moradores de Barrinha sobrevivem no plantio ou no sequeiro, dependendo da chuva para molhar as plantações. É só mesmo milho nas águas e mandioca, puramente feijão de catar, feijão sequeiro, né, que é o de catar. É só isso aí, agora mais não tem como, vem tudo de fora. O arroz mesmo é de fora, né? Então tá difícil para nós. Depois que o córrego da Barrinha secou, muitos proprietários de terra venderam e compraram outras próximas ao rio. É porque hoje a dificuldade, que nem nós estamos morando aqui, é na dificuldade. Eles não estão querendo dificuldade. Então vai caçar melhor para viver uma vida que tem mais um recurso, né, de vida, porque aqui para nós viver é dificultoso. Sem água, para botar, com criação, é a gente mesmo. Quando o caminhão-pipa chega na comunidade de Barrinha, é uma felicidade só, pois traz a água para matar a sede, tomar banho, cozinhar e fazer outras tarefas domésticas que estão garantidas por mais 8 dias. Uma vez por semana, as mulheres da comunidade de Barrinha têm que sair das suas casas de madrugada para ir lavar roupas no Rio Arrojado, que fica a mais de 10 quilômetros de distância. Até mesmo para matar a sede dos animais, muitas comunidades da região hoje dependem dos caminhões-pipa. Pela região oeste da Bahia, existem várias comunidades tradicionais que são formadas por descendentes de indígenas e negros, que aprenderam a conviver em total harmonia com Gerais e as águas do Urucuia. A comunidade tradicional, essas comunidades do Gerais, ela tem um grande respeito, ela se interage dentro desse ambiente. Né, desse ambiente natural, né, levando a sua vida, a sua produção, a sua cultura de maneira sustentável. Eu acho que a comunidade tradicional é isso, é você defender o seu território, seja ele de quem for, mas onde você habita, você tem que lutar por seu monturo, no caso como meu pai dizia, né? Se quem não faz, não zela do seu monturo, você não tem futuro. São as comunidades tradicionais do oeste da Bahia, exatamente as que mais vêm sofrendo com as grilagens das terras, com a destruição dos Gerais e com as mortes das veredas causadas pelo agronegócio. Uma dessas comunidades tradicionais é a do Couro de Porco, atual Arrogelândia, município de Correntina. A comunidade foi criada há mais de 150 anos pelos avós de Dona Nália. A comunidade ela foi criada primeiramente com meus avós, meu pai, minha mãe, que já não tem mais ninguém, acabou. Eles foi chegado por aqui, que nós já, foi aqui que eu te falei, nós chegamos por aqui, eu tenho 70 anos, 70 e já um qualquer coisa. Quando nós chegamos por aqui, eles já não trabalhavam, só que levavam um pãozinho pra gente, né?
Para não ficar mais fácil, não ficar tão difícil, nós resolvemos mudar para aqui, enquanto fazer essas colheitas dos arroz, que nós plantamos naquela aí, eu lembrava, para ver se não se andam lá. Ali plantamos, a roça deu muito boa e eu trabalhava assim, de saco de arroz, coisa assim, né? Hoje, a Rogelândia se encontra cercada pelos latifúndios que vêm tentando invadir a área da comunidade. Depois, com o reflorestamento, que caiu de dentro, foi encostando, aliás, que nem a Rio Arrojado, aqui do outro lado, a Planta 7, a outra fazenda aqui em cima, que é desses outros que fica nesse correio, que era a Planta 7, os outros foi fechando a gente. Hoje nós se acha dentro desse curral aqui, quer dizer, posso dizer que é um curral. A Planta 7, que se vem em vários anos, nos acompanha, essa nunca abriu do pau e nós também nunca abrimos. Estamos em luta. Ela nunca abriu e nem nós também nunca abriu e não abre, que é isso que eu estou falando, né? É porque ela está querendo amar de nós e nós não queremos pegar. Dona Nália diz que vai lutar até o fim por seu pedacinho de terra, pois não tem para onde ir. Porque se nós sairmos daqui, nós vamos para onde? Se nossos prefeitos, nossos governadores, nossas pessoas de maior não conhecem o que nós temos, nós vamos fazer o quê? Ou morrer ou viver, nós temos que chegar ao lado deles, tem que apertar eles também. Porque não tem saída, meu modo de pensar é esse. Porque para mim não tem outra alternativa. Porque como é que eu vou sair daqui para o lugar? Entregar o quê? Eu vou para onde? Ele morrer? Outro exemplo é a comunidade tradicional do Salto, no município de Correntina, com mais de 200 anos de criação, como conta Nego do Salto. Que indica que já passou dos 200 anos. A tradição daqui da comunidade era, dos antepassados, era plantar seu pedaço de roça, criar seus gadinhos, aquele que tinha, que o gado era difícil, né? A partir da década de 70, a comunidade do Salto enfrentou um processo de grilagem das suas terras, onde a comunidade perdeu grande parte do seu território. Quando surgiu a primeira grilagem, que o pessoal nosso correram atrás, os que tinham maior parte, ele falou que, na época, se alguém da família nossa tivesse como peitar os 5 advogados dele, que aí poderia ter negociar. E do contrário, eu achava que ele não tinha como desistir. A turma nossa pegou e viu que não tinha como mesmo. E aí foi lá e tornou falar com ele. Ele propôs dar uma merreca, como diz assim, para a turma deixar quieto, porque para não perder. Que disse que o saco queimado, o cordão é resultado, sabe? Após a abertura da estrada que liga a cidade de Correntina ao estado de Goiás e logo em seguida o desmatamento dos Gerais, próximo à cabeceira do Salto, para o plantio de caju no final da década de 70. Esses dois fatores foram causadores da redução das águas da cabeceira. Foi feito aqui 40 quilômetros de cascalho e naquele tempo, como as coisas eram feitas sem um conhecimento adequado, então eles passaram e acabaram esgotando o brejo com a estrada. E a água ficou represada da estrada para cima. E quando ela, no mesmo tempo, teve o desmatamento aqui ao lado, e aqui aconteceu em uma época que o pessoal que estava trabalhando aqui, deixaram o ferramenta aqui à tardezinha. Quando foi à noite, deu uma chuva muito pesada aqui. E aqui estava tudo desmatado e o enxurro veio e acabou alargando isso aqui de areia, que até as ferramentas sumiu. Foi a primeira vez que nós vimos um correntão desmatando. Eu me lembro como hoje que, na época, a gente era quase menino ainda, né? Dizer, meio menino. E a gente foi ver aquele serviço tão desmantelado. E aí eu ainda cheguei a comentar para os meninos aqui, nós estávamos reparando, enquanto uns achavam graça, e eu dei vontade foi de chorar. Mas naquele tempo é porque a gente já tinha aquilo por dentro da gente, né? Sempre o meu pai, meu avô falava como é que ia ser mais na frente, né? A comunidade do Salto possuía 2 pequenos canais ou regos, como são popularmente chamados na região. Esses regos foram feitos há mais de 100 anos, com a finalidade de irrigar os plantios o ano todo. Sei que tem mais de 100 anos que foi tirado esses regos. A finalidade deles era exatamente, naquela época, que tinha as terras de cultura que é aqui dentro do sítio, que era onde o pessoal
plantava o feijão, o milho, a mandioca, o capim para o gado. E era tudo seco, porque a água corria só na margem do brejo. Então o que é que eles fizeram na época? Reuniram as famílias, que eram poucas famílias aqui, e construíram, tiraram esse rego. Um dos regos secou, devido à redução das águas da cabeceira do Salto. O rego de lá, infelizmente, a gente diz que ele acabou, porque por causa das consequências do desmatamento, a estrada e a chuva diminuiu. A comunidade do Salto produz de tudo um pouco com a água do rego. Planta aqui na agricultura familiar, de tudo produz um pouco, desde a hortaliça, a cultura de cana-de-açúcar, que foi muito forte aqui, hoje está muito pouco, exatamente pela diminuição da água. Hoje a cultura principal aqui está sendo a mandioca, o feijão, que é chamado feijão da seca, que a gente planta ainda um pouco, não como era antigamente, que aqui cada morador aqui plantava cerca de 8, 10 pratos de feijão. Hoje estão plantando o máximo 2, por causa da diminuição da água. Sem a água do rego, a vida dos moradores do Salto seria muito difícil. E a gente só ia depender do período de chuva para poder plantar alguma coisa. Você já pensou, esse ano nós tivemos um mês que deu chuva. O que foi plantado naquela época praticamente acabou. Então seria uma rotina da comunidade. Eu tenho certeza que se não tivesse esse rego aqui e não tivesse a água do rio, a comunidade hoje não estava com 100 famílias, ela deveria estar aí com 50 ou menos, porque o pessoal estava migrando. A comunidade tradicional do Salto é um exemplo de luta na preservação dos gerais e das águas do Urucuia. A cabeceira do Salto foi a primeira do município de Correntina a ser cercada. O cercamento da cabeceira foi feito em 2007, através da iniciativa do presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Salto, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o proprietário da terra. A cerca foi feita através de mutirão, que envolveu toda a comunidade do Salto. Hoje, a comunidade já sente o resultado. O pessoal chega e vê a cerca, respeita um pouco. Mas no mês de setembro de 2011, uma queimada feita de forma totalmente irresponsável, próximo da comunidade do Salto, queimou mais de 20 mil hectares de gerais. Mais uma vez, a comunidade tradicional do Salto deu um exemplo de luta na defesa e na preservação dos gerais e das águas do Urucuia. Alguns homens heróicos pegaram em enxadas, foices, pás e galhos de árvores para salvar os gerais e a cabeceira do Salto do monstruoso incêndio. Em meio ao cenário desolador, de longe se vê a cabeceira do Salto e um pedaço de gerais que não foram devorados pelo incêndio, graças à luta dos moradores do Salto, que lutaram heroicamente dias e noites para salvar a cabeceira e os gerais do monstruoso incêndio. São as mesmas pessoas que pegam em gaitas, pandeiros, triângulos, reco-reco, zabumba e tambor para formar o mais tradicional grupo de reizado da região. O Reizado do Salto. Há 37 anos, os integrantes do Reizado do Salto se juntam no final do mês de dezembro para fazer o verdadeiro som do cerrado e das águas do Urucuia. O Reizado do Salto é a prova viva de que a cultura do povo geraizeiro tem uma forte relação com Gerais e com as suas águas. Para defender a água que nós usamos dela desde quando nós nascemos, nós não importa de quem é a propriedade. E o fogo chegou, nós bota as caras. A gente se sapeca todo, mas nós não abre do pau não, é como diziam os caras, né? E nós estamos sempre prontos, e todo mundo junto.
Uma tradição dos pequenos criadores de gado na região é soltar seus rebanhos bovinos nos Gerais, em área de uso coletivo, chamadas de fecho de pasto e fundo de pasto. E aqui na região tem fecho de pasto e fundo de pasto. Então tem outra região na Bahia que só tem fundo de pasto, outras só tem fecho, e aqui nós somos contemplados com as duas, com fundo e fecho de pasto ao mesmo tempo. Essa tradição de criar o gado solto nos Gerais já vem desde os tempos dos primeiros currais que foram criados nas margens do Rio São Francisco. O fecho de pasto do gado bravo tem uma área de 2.900 hectares e é usada por 19 associados. Devido à grilagem das terras dos Gerais, que teve início no final da década de 70, os pequenos criadores de gado se organizaram para poderem se defender. Atualmente, todos os fechos de pasto que existem no município de Correntina estão em conflito com os grileiros. Jamilton diz que se não fossem as associações, os pequenos criadores de gado já teriam perdido as terras de uso coletivo para os grileiros. Se não fosse a associação, certeza que a gente já tinha perdido essas terras. Porque, assim, hoje a nossa briga aqui, pela permanência nesse território, ele não está só aqui, em Correntina. Ele está no estado da Bahia inteiro. É através das associações que os pequenos criadores de gado vêm se organizando para cobrar dos governos os seus direitos. Então nós já temos até um pedido de ação discriminatória para essa área aqui desse fecho e também dos outros fechos vizinhos. Todos eles já entraram com pedido de ação discriminatória dessas terras, para que o governo ele tome conhecimento das escrituras que foram montadas aqui pelos grileiros, né, e leve em consideração a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso uso aqui nessas terras. Uma parte do fecho de pasto do gado bravo foi grilada. Logo em seguida, o Gerais foi desmatado para o plantio de caju, que causou o assoreamento da cabeceira do gado bravo. O córrego aqui baixou muito as suas águas, vem perdendo, a cada ano que passa vem perdendo. Nem só com o desmato do plantio do caju, como desmata agora para o eucalipto. As áreas dos fechos e dos fundos de pasto têm um papel importante na preservação das águas do Urucuia. É justamente nestas áreas que o Gerais nunca foi desmatado. 60% que ainda resta aqui no município de Correntina, de preservação, de área preservada, está nas mãos, né, na briga, em mão das pessoas, dos pequenos agricultores, do fundo de fecho de pasto, dos criadores. Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que foi criado através do decreto de número 97.658, de 12 de abril de 1989. E no ano de 2004, teve sua área ampliada, passando de 84 mil hectares para mais de 230 mil hectares. Está localizado na divisa dos estados da Bahia e Minas Gerais. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas é de grande importância para a preservação dos recursos hídricos, pois duas importantes bacias hidrográficas para o Rio São Francisco têm suas nascentes dentro do parque. A bacia do Carinhanha, que é basicamente quase 90% da unidade, a gente teria o Rio Preto na parte mineira do parque, então essa é uma bacia bastante importante da margem direita do Carinhanha. A margem esquerda, a gente teria o Rio Itaguari, que tem todas as nascentes dele dentro da unidade e ele percorre mais ou menos uns 70 quilômetros antes de sair. Da bacia do Urucuia, a gente tem uma pequena porção da bacia aqui do Urucuia, que a gente tem o córrego da Taboca. Os caçadores e as queimadas são uma ameaça à fauna do parque. Quem geralmente vem para caçar, às vezes aproveita também para poder estar pescando, tem todo o monitoramento feito para controle disso. Os caçadores também geralmente colocam fogo também na unidade, às vezes já avisando uma caça futura. Outra ameaça à biodiversidade do parque é a ocupação do entorno do parque pelo agronegócio, tanto do lado mineiro como do lado da Bahia. Todos esses processos de destruição dos Gerais pelo agronegócio das últimas décadas, que vem causando a morte das veredas e dos rios da região, vem trazendo muita preocupação, principalmente para a população do oeste da Bahia.
cientistas, movimentos sociais e entidades ambientalistas da região. Uma dessas entidades é a Associação Ambientalista Corrente Verde. Na opinião do presidente da Associação Ambientalista Corrente Verde, as mortes dos rios do oeste da Bahia são resultado do modelo de ocupação do capitalismo na região. Pela ocupação desordenada e uma velocidade do capitalismo dentro das nascentes, dentro das matas ciliares, e uma agressão em todas as formas de vida, sem um plano e sem uma política ambiental por parte principalmente dos municípios e do governo federal também e do estado. Fred Cássio diz que sente-se profundamente triste quando olha para o rio Corrente e vê ele secando a cada dia e faz uma verdadeira declaração de amor às águas do rio Corrente. Ele é a minha vida, ele é o meu corpo, é o meu modo de pensar, de falar e de andar. Eu sou água que ando, eu sou água que falo, eu sou o rio Corrente. Então fico triste em ver o rio Corrente sendo agredido e desprezado de uma maneira tão perversa e covarde. O presidente do Corrente Verde vê com muita preocupação o novo Código Florestal e diz que quem ganhou com o novo Código Florestal foram os capitalistas. Quem ganha é o capitalismo, né? O capitalismo, ele mata animais, ele mata a vida, ele mata os rios para enriquecer uma pessoa só. Então quem vai ganhar é esse modelo, são essas pessoas que compõem o capitalismo. O desmatamento é a principal ameaça às águas do Urucuia. Por causa desse desenvolvimento em favor de uns poucos latifundiários, atualmente o oeste da Bahia é o campeão nacional do desmatamento do Cerrado, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. De uma lista de 20 municípios, os 3 primeiros são da Bahia. Primeiro, Formosa do Rio Preto, segundo, São Desidério e terceiro, Correntina. Através das imagens de satélite, pode-se ter uma ideia da velocidade do desmatamento dos Gerais, no município de Correntina, nas últimas décadas. A vegetação dos Gerais tem grande importância para a recarga do aquífero Urucuia, pois é no Chapadão onde estão as terras planas do oeste da Bahia. Justamente ali, a água da chuva cai em meio à vegetação dos Gerais, infiltra no solo e vai recarregar o aquífero. Mas com a substituição da vegetação dos Gerais pelas lavouras de soja, milho, algodão e eucalipto, aplicação de calcário e uso de máquinas pesadas que causam a compactação do solo, reduziu-se a capacidade de recarga do Urucuia. Prova disso é que mesmo nas partes planas, a água da chuva cai e se acumula em poças no meio das lavouras de soja. Já onde o terreno tem desnível, a água da chuva cai e escorre pelo solo, causando as erosões. Onde eles gradeiam, bate um produto, o calcário, outra coisa mais, e ali pedrifica a terra em certos meios, e a água não penetra para dentro, sabe? Além da quintura, que evapora demais, ela não penetra para dentro. Ali vem, ela tem que escorrer e ir embora. E você sabe, se você tiver um lugar de armazenar água, você tem ela por muito tempo. Mas se ela escorrer embora, você bebeu naquele momento, ela foi embora, acabou. Amanhã você está com sede. Eu acho que, eu penso assim, essa terra que está compactada assim para baixo, e a água não tem como penetrar para manter aí, para ela escorrer nos poucos, é por isso que tem a dificuldade. Nas cabeceiras, eu penso assim, né? Quantas fazendas enormes tem aí, com a terra socada desse tipo? Não tem nenhum tipo de proteção para manter a água. O restinho de cerrado que tem, que ainda está sem ver um correntão, sem ver um trator, é muito pouco para garantir essa base toda. Por isso que eu volto a dizer, eu acho, se juntar os 200 anos, 200 pessoas, geraizeiros, causando dano, não causa uma terça parte de que um fazendeiro desse aí em cima causa. O uso de agrotóxico é a segunda ameaça às águas do Urucuia. Por causa do agronegócio, o Brasil é hoje o campeão mundial no uso de agrotóxicos.
Já a região oeste da Bahia é a campeã disparada de toda a região nordeste do Brasil no uso de agrotóxicos. Somente no ano de 2011 foram recolhidas 2.200 toneladas de embalagens de agrotóxicos nos 3 depósitos da região oeste. Esses depósitos ficam lotados até o teto de embalagens. Para se ter uma ideia do tamanho do perigo, em média, no único hectare de soja que vai do plantio até a colheita, são aplicados 12 litros de agrotóxicos entre herbicidas, inseticidas e fungicidas. Somente a monocultura da soja ocupa uma área de mais de 1.080.000 hectares na região oeste da Bahia. Um verdadeiro mar de soja a perder de vista. Podem estar sendo pulverizados mais de 12.960.000 litros de agrotóxicos. Já a monocultura do algodão é a que mais usa agrotóxicos. Em média, no único hectare de algodão, são aplicados 28 litros de agrotóxicos, que vai do plantio até a colheita. A monocultura do algodão ocupa uma área de mais de 370.000 hectares na região oeste da Bahia. Podem estar sendo pulverizados mais de 10.360.000 litros de agrotóxico. É muito comum encontrar embalagens vazias de agrotóxicos abandonadas em meio às plantações de soja no oeste da Bahia e jogadas nas margens das rodovias que cortam a região, apesar da obrigatoriedade de que todos que usam agrotóxicos têm que devolver as embalagens vazias desses venenos. Por causa de tudo isso, podemos afirmar que as águas do aquífero Urucuia, dos rios e a população do oeste da Bahia estão sendo envenenados com agrotóxicos para gerar lucro ao agronegócio. As mudanças climáticas são uma ameaça para o aquífero Urucuia e para os rios do oeste da Bahia, pois é através das águas da chuva que o aquífero é recarregado. Mas com as mudanças climáticas causadas pelo capitalismo, que coloca o lucro acima de tudo e de todos, diariamente são emitidas milhões de toneladas de CO2, em decorrência da queima de combustíveis fósseis das indústrias e das queimadas. Nos últimos anos, a região oeste da Bahia vem enfrentando períodos críticos por falta de chuvas. Por exemplo, no final do ano de 2012 para o início de 2013, o acumulado de chuva ficou bem abaixo da média histórica da região. Todos os anos, os gerais da Bahia estão ardendo em chamas, seja por causa das queimadas em decorrência dos desmatamentos feitas pelo agronegócio, seja por queimadas criminosas. São justamente as veredas que são os berços das águas do Urucuia e que vêm sendo degradadas pelas queimadas. Existem por toda a região oeste da Bahia centenas de barragens construídas pelo agronegócio para represar as águas das veredas e dos rios. Elas são usadas principalmente pelos pivôs centrais na irrigação da soja, café, milho e outras monoculturas. Essas barragens são verdadeiros crimes contra as águas do Urucuia, pois elas matam toda a vegetação da vereda, influenciando na qualidade e na circulação natural das águas. Apesar de tudo isso, a maioria dessas barragens tem autorização dos órgãos governamentais ambientais. Somente no município de Correntina existem 14 barragens, principalmente nos rios Guará e do Meio. Algumas dessas barragens chegam a ter mais de 2 quilômetros de comprimento por mais de 600 metros de largura. Projetos para a construção de hidrelétricas nos rios da região oeste da Bahia causaria ainda mais impactos no fluxo natural das águas do Urucuia, além do que expulsaria milhares de famílias residentes nas margens dos rios. Como o eucalipto tem um crescimento rápido, ele necessita de muita água. Em média, uma única árvore de eucalipto consome por dia 30 litros de água. Por isso, aonde ocorre o plantio de eucalipto, a redução das águas das veredas e das águas subterrâneas, como provam várias pesquisas. Segundo os defensores do agronegócio, o eucalipto não consome muita água. Mas se isso é verdade, por que não se vê plantação de eucalipto na Caatinga e sim nas áreas mais ricas em água do Brasil?
Brasil. Uma dessas áreas é justamente a do aquífero Urucuia, onde tem plantados milhares de hectares do eucalipto. No oeste da Bahia, é fácil de se ver plantação de eucalipto dentro das veredas, que são APP, Área de Preservação Permanente Protegida por lei. Outro perigo para as águas do Urucuia são os fertilizantes químicos usados pelo agronegócio nas lavouras da região oeste da Bahia. A soja, o milho e outras monoculturas, que são plantas exóticas, necessitam de grandes quantidades de fertilizantes para poderem se desenvolver devido às características dos solos dos Gerais. Os fertilizantes têm em sua composição 2 elementos químicos, nitrato e fosfato. Esses 2 elementos causam a contaminação através das águas da chuva, que infiltram no solo e alcançam o aquífero ou vai parar nos rios. O principal impacto é na qualidade das águas superficiais e subterrâneas, causando assim o desequilíbrio na flora aquática, aonde tem a proliferação de algas e plantas. Aí ocorre a diminuição do oxigênio dissolvido na água, provocando a morte e, consequentemente, a decomposição de muitos organismos. As estradas vicinais e as rodovias é outra ameaça para as águas das veredas e dos rios da região dos Gerais, pois essas estradas e as rodovias são construídas sem o mínimo cuidado com as veredas e os rios, causando assoreamento. No município de Correntina, existem várias estradas vicinais que estão causando o assoreamento das veredas. Já com relação às rodovias, um exemplo é a BR-135, que liga as cidades de Correntina e São Desidério. A obra feita pela construtora OAS, existem várias vossorocas. Exemplos, próximo da cabeceira do Sucuriú, tem uma vossoroca que não para de crescer. E com as águas da chuva, toda a areia vai para dentro da cabeceira. Também existem outras vossorocas que estão comprometendo até mesmo o leito da BR. Muitos dos rios do oeste da Bahia já estão no limite da sua vazão. Por isso, os órgãos reguladores já não dão mais outorgas para esses rios, ou seja, a autorização para o uso das águas para grandes consumidores de água. Um desses rios é o Correntina. Devido à baixa vazão do rio, todas as outorgas foram revogadas para não prejudicar a geração de energia da pequena central hidrelétrica, PCH, de Correntina. Já com relação ao aquífero Urucuia, ocorre o contrário, pois órgãos reguladores estão dando outorgas para os grandes consumidores de água, justamente das águas do aquífero. Mais de 90% das outorgas são para irrigação de pivôs centrais. O oeste da Bahia tem mais de 500 pivôs centrais. Os municípios que mais têm esse equipamento são Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e Barreiras. No município de Correntina, só uma fazenda tem 28 pivôs centrais, retirando água do Rio do Meio. A urbanização é uma das grandes ameaças, principalmente para os rios da região do Urucuia. Muitas das vezes, as cidades crescem destruindo as nascentes e as veredas. Também há na área do aquífero Urucuia vários povoados criados por pessoas vindas da região sul do país que estão lutando para criar novos municípios que representam uma ameaça para o Urucuia e para os rios da região, pois são pessoas que têm um modo de vida muito diferente do povo geraizeiro. O esgoto é uma outra ameaça para os rios, pois a maioria das cidades que recebem as águas do Urucuia não tem estações de tratamento do esgoto, o qual é lançado de volta aos rios sem tratamento, causando assim poluição das águas do Urucuia. Trazendo uma contaminação, trazendo doença, e isso é uma coisa completamente insensível e que não podemos mais, em pleno século XXI, admitir esse tipo de prática que é jogar esgoto nos mananciais. Os lixões são outra ameaça ao aquífero Urucuia, tendo em vista que todos os municípios que estão sob a área do aquífero não possuem aterros sanitários. Todo o lixo produzido nestes municípios são jogados em lixões a céu aberto, onde o lixo orgânico entra em decomposição, gerando chorume, que é muito mais poluente do que o próprio esgoto.
O chorume se infiltra no solo e atinge o aquífero, causando a contaminação das águas. Além do chorume, vêm lixos eletrônicos que contêm muitos metais tóxicos e o lixo das oficinas de automóveis, repletos de graxa e óleo de todos os tipos, jogados nas margens das rodovias. Um exemplo é o lixão da cidade de Correntina, que além de estar localizado sobre o aquífero Urucuia, fica a menos de 1.400 metros de distância da vereda do Toledo, afluente do rio Correntina. O símbolo do modelo de ocupação do agronegócio na região do Urucuia é o canal do Rio Arrojado, que foi construído no ano de 2000 sem nenhuma licença ambiental. Além de estar dentro de uma área de preservação permanente, a APP, protegida por lei, o canal tem mais de 8 quilômetros de comprimento. A finalidade era a criação de peixe e alimentação de pivô central. O canal do Rio Arrojado também é símbolo de luta do povo geraizeiro na defesa das águas do Urucuia e do Gerais. Nunca na história da região houve uma mobilização como a que ocorreu para denunciar e combater um crime ao meio ambiente, como foi o canal do Rio Arrojado, onde uma multidão de gente de todas as partes da região partiu da cidade de Correntina até o canal para fazerem o fechamento do mesmo. Depois disso, o IBAMA esteve no local, que foi embargado. Multaram os 2 responsáveis pelo canal, os quais foram obrigados a recuperar todos os danos ao meio ambiente. Mas, como se vê, 13 anos depois, a área continua quase do mesmo jeito. Quem vem tentando recuperar os danos é a própria vítima, ou seja, a natureza. Cada carreta que sai da região oeste da Bahia, quer seja levando soja, milho ou algodão, também está levando junto os Gerais, os animais, os buritis, a cultura do povo dos Gerais, as águas das veredas, dos rios e do Urucuia. Quer dizer, está levando embora todo o futuro desta terra. Qual será o futuro das águas do Urucuia para a minha geração e para outras que virão? Se não preservar, se não tomar uma providência no sério, o futuro é triste da humanidade, principalmente das crianças, das futuras crianças, esses jovens que futuramente serão adultos, capaz deles nem ver isso. O final é triste, se não tomar providência de preservar mesmo, com rigor. Eu quero que o futuro das nossas águas seja o melhor possível. Não dá, né? Tanta coisa boa ser massacrada por causa de grana, por rainha. Há uma agressividade, né, dentro entre o homem e a natureza. Então a tendência das águas ir ficando pouca. E uma coisa que a gente não pode perder, porque a água é vida, sem água não existe vida. Um olhar de pena, que as nossas águas já não serão as mesmas, porque não há um olho de que as águas têm que ser do povo, as águas para a vida, sim águas para o agronegócio. Eu fico assim completamente entristecido, né, com o futuro desse aquífero, que eu não vejo num momento uma luz no fim do túnel. Só que no momento que a gente está confortado ali, não pensa no amanhã, né? Um dizer mais certo que tem, a gente pensa em hoje, não pensa no amanhã, a gente tem que pensar no amanhã, porque hoje vai passando e amanhã, olha o que veio para frente. Tem uns 14 pivôs, está sendo desviado esse rio, cortou uma serra lá para puxar a água desse rio, que era lá na fazenda Curitiba, está fazendo uma coisa triste lá. E a Correntina toda sabe, da prefeitura, a sindicato dos trabalhadores rurais, a Secretaria de Meio Ambiente, eu já levei o conhecimento. Assim essa pessoa se imprime, né? Já levei o conhecimento. Nego me fazendo moço, não pode não. Não pode o quê? Não pode nós deixar beber água intoxicada e secar o rio. Isso que não pode deixar. Eu gostaria que o pessoal fizesse também, porque tem muitos filhinhos por aí e não vai alcançar esse tipo de coisa. Somente o povo desta terra, unido e organizado, pode mudar esta realidade.